Eu conto agora que Los Angeles, e vocês estão acompanhando isso ao longo de toda a cobertura da imprensa, está vivendo o pior incêndio, ou os piores incêndios de sua história. Mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar as casas e 5 pessoas morreram em meio às chamas. Eu vou conversar então com o nosso correspondente Eliseu Caetano, que vai trazer as informações. Ô Eliseu, o que as autoridades estão dizendo? De fato, é uma situação que sai do comum? Conte pra gente e atualize as informações aqui no nosso 3 em 1. Bem-vindo, meu amigo. Saiu do comum e do controle, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, para toda a bancada do 3 em 1 e para quem acompanha a programação da Jovem Pan News. A nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos está desde as primeiras horas de ontem, quando os incêndios, e é no plural mesmo, com 6 focos de incêndio em diferentes regiões do estado da Califórnia, começaram. 4 deles são gigantescos. O maior já destruiu mais de 15 mil campos de futebol, o equivalente a mais de 15 mil campos de futebol em apenas 24 horas. Mais de 200 mil pessoas tiveram que evacuar, não apenas as suas casas, mas cidades inteiras, Evandro. Então, atualizando os números, estava dando mais de 100 mil. De acordo com as autoridades, esse número pode superar 200 mil pessoas que ainda neste momento, enquanto falamos aqui ao vivo, estão tendo que evacuar as suas casas, os seus comércios, as suas cidades. E as imagens que a gente recebe das principais agências de notícias que estão lá cobrindo esta tragédia que acomete o estado da Califórnia, de fato impressionam. São cenas dignas de filme, são cenas apocalípticas, como a imprensa aqui tem tratado. Dezenas, centenas de milhares de carros abandonados nas estradas, pessoas correndo, focos de incêndio em tudo quanto é lugar. Aliás, esses muitos focos têm uma explicação, Evandro. Os ventos fortíssimos, com rajadas que chegam até 160 quilômetros por hora. E por isso esse fogo se alastrou com uma rapidez tão grande, ou melhor dizendo, esses focos de incêndio. O número de mortos também deve subir muito nas próximas horas, de acordo com as autoridades do estado da Califórnia. Oficialmente, temos 5 mortos até o momento, mas esse número pode se tornar incontável, de acordo com as autoridades da Califórnia, porque muitas cidades permanecem completamente isoladas, sem que as autoridades consigam chegar lá. Ainda há pouquinho, agora no início da tarde, aqui na Costa Leste, vale lembrar que a Califórnia está 7 horas para trás pelo horário de Brasília, correto? Ou seja, lá agora ainda é de manhã. Agora, no início da tarde aqui na Costa Leste, eu estou a 2 horas de diferença aí para o Brasil, pelo horário de Brasília também, a gente recebeu a informação de que os ventos diminuíram bastante por lá. E isso fez com que os bombeiros conseguissem subir e sobrevoar com aviões para tentar apagar esses focos, jogando água desses aviões pipa, digamos assim, né? Agora, por terra, o trabalho anda bem difícil, porque há várias denúncias de que não há água, exatamente isso, água o suficiente para que os corpos de bombeiros dessas regiões afetadas possam realizar os seus trabalhos. E claro que isso já afeta e muito. Já afeta e muito, por exemplo, o turismo. Diversos turistas tiveram que deixar o estado da Califórnia às pressas. O letreiro Hollywood, aquele letreiro super famoso, Evandro, dos filmes, dos seriados, quase que foi atingido. Inclusive, hoje de manhã, vários vídeos mostravam esse letreiro sendo atingido por fogos. Mentira, viu, gente? Isso aí foram vídeos criados a partir de inteligência artificial. Até o momento, até agora, o fogo chegou perto do letreiro, mas não atingiu o letreiro. Mas a Calçada da Fama foi atingida. Muita fumaça naquela região do centro da cidade de Los Angeles. E aí, até o Dolby Theater, aquele teatro famosíssimo, teve que também ser evacuado. A Calçada da Fama também, todo aquele comércio ali foi fechado, viu? Os incêndios também afetaram o setor de entretenimento. Eventos como o anúncio dos indicados ao Oscar e até a estreia de filmes foram adiados, enquanto gravações de séries e também de programas de TV foram interrompidas. Diversas celebridades perderam as suas casas, como Mandy Moore, Mark Hamill e até a Leighton Meester, aquela atriz que ficou famosíssima no Brasil por ter feito um seriado chamado Gossip Girl.
Aliás, para a nossa audiência que quiser saber mais detalhes de tudo que está acontecendo lá na Califórnia, no nosso site www.jovempan.com.br, a gente tem matérias atualizadas, praticamente minuto a minuto, de tudo aquilo que está acontecendo lá. Mais de 10 mil bombeiros estão nesse momento auxiliando os trabalhos lá na Califórnia. Obviamente, não são todos da cidade de Los Angeles ou do condado de Los Angeles. Bombeiros de outras cidades e até mesmo dos estados vizinhos voaram para Los Angeles a fim de ajudar nessa verdadeira força-tarefa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele continua na presidência e vai continuar aí pelos próximos 3, 4 dias, cancelou uma viagem que faria à Itália para acompanhar a situação e prometeu apoio financeiro às operações de contenção. Os especialistas por aqui têm destacado que as condições climáticas extremas estão tornando os incêndios no oeste dos Estados Unidos mais frequentes e também mais devastadores. Mas também há uma outra vertente, que inclusive a polícia investiga, que esses incêndios poderiam ter sido causados de propósito. É claro que essa é apenas uma linha de investigação que deverá continuar acontecendo aí pelos próximos dias. O que a gente também tem de informação até agora é que o governo dos Estados Unidos, a Casa Branca, já afirma e confirma isso que você disse ainda há pouco, Evandro, quando me chamou aqui no ar. Esse é o maior incêndio da história do condado de Los Angeles. Nunca antes na história dos Estados Unidos, grandes incêndios de grandes proporções atingiram aquela região do país ao mesmo tempo. E de acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros da cidade, a destruição das estruturas, a gente está falando de escolas, prédios comerciais, prédios residenciais, condomínios, portos, aeroportos, aqueles aeroportos de pequeno e médio tamanho, completamente destruídos. Eu ainda há pouco estava vendo uma cena de um senhor que teve a casa inteira destruída, mas os bombeiros conseguiram salvar o gatinho dele, ele estava muito emocionado. As autoridades de lá também têm pedido para que as pessoas deixem as suas casas sem pegar sequer o essencial. O chamado, o alerta é deixem as suas casas imediatamente. E aí, por isso, o cenário de filme apocalíptico, esses carros amontoados uns sobre os outros nas ruas, é porque as pessoas não conseguem passar. O trânsito completamente parado. E olha que aqui nos Estados Unidos, Evandro, as vias e rodovias são bem largas, né? A gente está falando de 6, 7, 10, no caso de Los Angeles, até 12 faixas, né, em uma pista, em uma única mão, em um único sentido. Completamente cheios de carros e caminhões, né? Aqueles motorhomes, são aqueles caminhões que também servem como casa, paralisados ali. Cena de verdade de terror. Agora, o que mais chama a atenção aqui nesse momento é com relação ao número de mortos, que aparentemente está baixo, 5, né? Se é que a gente pode dizer isso, porque são 5 vidas e todas as vidas importam, mas as autoridades dizem que esse número pode subir e pode subir muito, viu? Inclusive, um dos problemas agora é que a população que está lá e que não conseguiu ainda evacuar essas regiões do estado da Califórnia está sofrendo é com a poluição do ar. As imagens impressionam, as cidades completamente encobertas. Não dá para saber se é dia e também não dá para saber se é noite, devido à quantidade de fumaça, poluição, que obviamente torna o ar não seguro e, claro, a qualidade da água também, viu? Agora a gente está aqui acompanhando o minuto a minuto de quantos acres estão sendo consumidos pelo fogo. Agora são 2 horas da tarde com 37 minutos aqui na costa leste dos Estados Unidos. No sul da Flórida a gente acompanha de que há 6 focos ativos lá no Los Angeles County, no condado de Los Angeles, e mais de 29 mil acres completamente destruídos, levados por inteiro ali por conta do fogo. Alguns jogos também para a turma de esporte, né? O Charlotte Hornets, eles decidiram adiar um jogo que faria por conta dos incêndios lá. Esse jogo estava marcado para acontecer às 10h30 da noite de hoje na Crypto Arena lá em Los Angeles, mas obviamente teve que ser remarcado. A data ainda não foi anunciada. A nossa equipe também vai acompanhar isso. Agora, um outro problema, além de todos esses que eu já falei, Evandro, acreditem, tem mais, viu? Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, 47º presidente, que vai tomar posse agora no próximo dia 20 de janeiro, acabou de fazer um comunicado e colocou a culpa de tudo isso no governador da Califórnia, o Gavin Newsom, e pediu para que ele desista do cargo e saia do governo da Califórnia.
literalmente, Donald Trump fez esse pedido ainda há pouco, utilizando uma de suas redes sociais, dizendo que Gavin Nelson não deu a atenção necessária, apesar de todos os alertas que haviam sido feitos ao longo dos últimos meses pelas autoridades. E aí o Donald Trump entrou em detalhes, viu? Detalhes esses como, segundo o próximo presidente do país, o número do valor que era todos os anos indicados para esse tipo de trabalho, de contenção de incêndios, foi reduzido drasticamente. Os números podem chegar até 20 milhões de dólares. Por aqui se fala entre 18 e 20 milhões de dólares, faltando ali uma confirmação oficial das fontes. A chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, ela estava viajando e teve que voltar. E ela ainda não comentou a respeito dessas críticas, que obviamente a reboque da fala de Donald Trump vem ganhando muita força e velocidade na internet. Então, a gente ainda não tem essa confirmação de até que ponto é verdade, né, de que pelo menos 20 milhões de dólares a menos foram destinados para esses trabalhos de prevenções a focos de incêndio lá na Califórnia. E tem também a questão da água, viu, Evandro? Porque há muitas denúncias de que não haviam águas nos hidrantes. E por que não haviam essas águas nos hidrantes? Então, é uma outra situação que precisa ser investigada. Evandro, acho que você falou alguma coisa. Você quer falar comigo? Não, Eliseu.